Ele só queria descansar após um longo dia de negócios. Mas ao abrir a porta errada, encontrou algo que o dinheiro jamais poderia comprar. O que aconteceu dentro daquele quarto mudou tudo. Comente aqui de qual cidade você está assistindo e prepare-se para uma história que vai aquecer seu coração. O sol da manhã iluminava o moderno escritório na Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. Eduardo Mendonça, de 38 anos, observava a cidade pela janela panorâmica do 20º andar. Seu império imobiliário, construído ao longo de 15 anos de trabalho implacável, havia lhe rendido uma fortuna estimada em centenas de milhões. Senhor Mendonça, sua reunião com os investidores está marcada para as 14 horas e seu voo para Salvador sai às 19 horas, anunciou Marcela, sua eficiente assistente, enquanto colocava uma xícara de café especial sobre a mesa de madeira nobre. Eduardo apenas assentiu, sem desviar o olhar dos arranha-céus. Ultimamente, aquela vista não lhe causava mais a mesma satisfação. Havia algo vazio naquele cenário, algo que refletia o vazio dentro dele mesmo. Confirme minha suíte no Hotel Bahia Dourada e avise que chegarei tarde, respondeu, finalmente voltando à sua mesa de design italiano. E agende um jantar com Ricardo Meirelles amanhã à noite. Precisamos discutir o projeto do complexo comercial. A reunião com os investidores transcorreu como sempre. Números, projeções, análises de mercado. Eduardo dominava aquele universo como poucos. Sua habilidade para identificar oportunidades imobiliárias era quase lendária no mercado. Enquanto apresentava o novo empreendimento, um condomínio de luxo na zona sul de São Paulo, uma pergunta inesperada o pegou desprevenido. Eduardo, você parece cansado. Está tudo bem? Questionou Marcos Albuquerque, um dos investidores mais antigos e talvez o único que poderia ser considerado um amigo. Estou ótimo, respondeu automaticamente, com o sorriso ensaiado que usava em negociações. Apenas focado no projeto de Salvador. Será nossa entrada no Nordeste e quero garantir que tudo saia perfeito. Horas depois, enquanto seu jato particular cortava os céus em direção à Bahia, Eduardo não conseguia parar de pensar na pergunta de Marcos. Estava mesmo tudo bem? Materialmente, não poderia estar melhor. Seu closet estava repleto de ternos italianos, sua garagem de carros importados, sua agenda de compromissos com pessoas poderosas. Aos olhos do mundo, era o retrato do sucesso. Mas algo faltava. Talvez fosse o fato de que seu último relacionamento havia terminado há 8 meses, quando Vanessa, modelo internacional, percebeu que competia por atenção com planilhas e reuniões. Ou talvez fosse a ligação de sua mãe, que ele havia ignorado mais uma vez naquela manhã, adiando pela 3ª vez o almoço de domingo. O avião pousou em Salvador pouco depois das 21 horas. Um motorista já o aguardava para levá-lo ao Hotel Bahia Dourada, um dos mais luxuosos da orla. Durante o trajeto, Eduardo respondia a e-mails em seu notebook, mal prestando atenção à cidade iluminada que passava pela janela. Chegamos, senhor, anunciou o motorista, estacionando em frente à entrada imponente do hotel. Eduardo entrou no saguão elegante, onde foi prontamente recebido pelo gerente. Depois de um check-in privilegiado, seguiu para o elevador, ignorando os sorrisos cordiais dos funcionários. Estava exausto e irritado por ter esquecido alguns documentos importantes em São Paulo. Senhor, gostaria que o jantar fosse servido no quarto? Perguntou o mensageiro que o acompanhava. Não apenas um uísque, respondeu secamente. Ao chegar ao último andar, Eduardo caminhou pelo corredor silencioso, mas algo o distraiu. Um barulho de conversas e risos vinha do final do corredor. Intrigado e levemente irritado com o som que perturbava o silêncio, seguiu na direção oposta a seu quarto. Virou à esquerda em um corredor lateral e, distraído com uma mensagem em seu celular, empurrou uma porta que imaginava ser o bar privativo para hóspedes VIP. Mas o que encontrou foi algo completamente diferente. Havia entrado na área de serviço do hotel. A porta se fechou atrás de Eduardo com um clique metálico. Ergueu os olhos do celular e encontrou-se em um ambiente totalmente diferente do luxo a que estava acostumado. Uma sala simples com armários de metal, uma mesa grande com cadeiras de plástico e um sofá gasto ocupava o centro do espaço. Nas paredes, avisos sobre procedimentos do hotel e escalas de trabalho.
Em vez de executivos em trajes formais ou turistas endinheirados, encontrou 4 funcionários do hotel em seus uniformes, reunidos em torno da mesa, compartilhando o que parecia ser uma refeição improvisada. As conversas cessaram abruptamente e todos os olhares se voltaram para ele. "Acho que errei de porta", disse Eduardo, constrangido pela primeira vez em muito tempo. Uma jovem mulher se levantou. Ela usava o uniforme azul marinho das camareiras. Tinha a pele morena, cabelos cacheados presos em um coque e olhos castanhos penetrantes que o analisavam com curiosidade. "O senhor está procurando o bar VIP?" perguntou ela, com um leve sotaque baiano. "Ele fica do outro lado do corredor." Sim, obrigado", respondeu Eduardo, percebendo o quão ridícula era aquela situação. Ele, que comandava reuniões com dezenas de executivos, agora se sentia deslocado diante daqueles funcionários. "Luísa pode mostrar o caminho", disse um homem mais velho que parecia ser o supervisor. Ela estava de saída mesmo. A jovem assentiu, não parecendo muito entusiasmada com a tarefa. Pegou uma pequena bolsa que estava pendurada em uma cadeira e caminhou em direção à porta. "Por aqui, senhor", disse ela com uma formalidade profissional que contrastava com a leveza com que conversava momentos antes. Enquanto caminhavam pelo corredor, Eduardo notou que a camareira mancava levemente. Um silêncio desconfortável pairou entre eles, até que, para sua própria surpresa, foi ele quem o quebrou. "Desculpe por interromper o intervalo de vocês." "Não foi nada", respondeu Luísa, sem olhar para trás. "Acontece mais do que deveria. Aquela porta deveria ficar trancada." Havia algo na maneira direta como ela falava que intrigou Eduardo. Sem subserviência excessiva, sem medo de perder o emprego por não agradar um hóspede rico. Apenas uma sinceridade rara em seu mundo. "Machucou o pé?" perguntou ele, apontando para a perna que ela parecia favorecer ao andar. Luísa o olhou rapidamente, surpresa pelo comentário. "É temporário. Escorreguei na escada ontem. O que acontece quando você trabalha 18 horas seguidas?" A crítica implícita não passou despercebida por Eduardo, que sentiu uma pontada inesperada de culpa. Quantas vezes havia reclamado do serviço em hotéis sem considerar as condições de trabalho das pessoas? "Aqui está", disse ela, apontando para uma porta elegante do outro lado. "O bar VIP. Só hóspedes das suítes têm acesso." "Obrigado", respondeu Eduardo, mas não se moveu. Em vez disso, estendeu a mão. "Eduardo Mendonça." Ela hesitou por um momento antes de aceitar o cumprimento. "Luísa Santos." "Você sempre trabalha no turno da noite, Luísa?" "Não sempre. Faço faculdade durante o dia, então pego os turnos que consigo encaixar." "Faculdade de quê?" "Serviço social", respondeu ela. "Terceiro ano." Eduardo ficou genuinamente impressionado. "E consegue conciliar com o trabalho?" Luísa deu de ombros, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto pela primeira vez. "Não tenho muita escolha, não é? A faculdade não se paga sozinha e tem minha família também." Antes que Eduardo pudesse responder, o celular dela vibrou. Luísa o verificou rapidamente. "Preciso ir. Meu ônibus passa em 15 minutos e é o último da noite. Posso pedir um táxi para você?" ofereceu Eduardo impulsivamente. O sorriso de Luísa desapareceu, substituído por uma expressão séria. "Não preciso de caridade, Sr. Mendonça, mas obrigada pela oferta." Eduardo percebeu seu erro imediatamente. "Não foi isso que... Tenha uma boa noite." Ela o interrompeu educadamente, mas com firmeza, e começou a se afastar pelo corredor. Eduardo ficou parado, observando-a até que desaparecesse na curva. Algo naquele breve encontro o havia afetado de uma maneira que não conseguia explicar. Havia uma autenticidade em Luísa que contrastava fortemente com a artificialidade das pessoas com quem convivia diariamente. Em vez de entrar no bar, Eduardo voltou para sua suíte. Sentou-se na varanda espaçosa, contemplando as luzes da Baía de Todos os Santos. Pediu uísque pelo serviço de quarto, e quando o garçom o entregou, perguntou casualmente sobre Luísa. "A Luísa? Uma das melhores funcionárias que temos, senhor. Trabalha aqui há 4 anos. Muito dedicada. Sustenta a mãe doente e o irmão mais novo." Depois que o garçom saiu, Eduardo ficou sozinho com seus pensamentos. As reuniões de negócios que o aguardavam nos próximos dias pareciam subitamente menos importantes. Pela primeira vez em anos, estava curioso sobre algo que não envolvia dinheiro ou poder. Pegou seu celular, hesitou
e então fez algo incomum. Cancelou sua reunião da manhã seguinte. Precisava pensar, e talvez, apenas talvez, encontrar novamente a camareira que não parecia impressionada com quem ele era. A manhã seguinte amanheceu com um sol radiante típico de Salvador. Eduardo acordou mais cedo do que o habitual, e em vez de checar imediatamente seus e-mails como fazia todos os dias, caminhou até a varanda da suíte para contemplar a vista do mar. O cancelamento da reunião matinal havia lhe dado algo raro em sua vida: tempo livre. Depois de um café da manhã servido no quarto, decidiu fazer algo impulsivo. Desceu até a recepção do hotel, onde uma funcionária sorridente o recebeu. Bom dia, Sr. Mendonça. Em que posso ajudá-lo? Gostaria de saber sobre os turnos da camareira Luísa Santos, disse, surpreendendo-se com suas próprias palavras. A recepcionista hesitou. Senhor, normalmente não fornecemos informações sobre a escala dos funcionários. Houve algum problema com o serviço? Não, nenhum problema. Eduardo apressou-se em esclarecer. Na verdade, ontem ela me ajudou quando me perdi no hotel e gostaria de agradecer pessoalmente. A funcionária pareceu avaliar a situação por um momento. Já entendo. Bem, sei que Luísa está na faculdade esta manhã. Ela geralmente retorna para o turno da tarde por volta das 15 horas. Eduardo agradeceu e saiu do hotel, decidido a aproveitar o dia conhecendo Salvador, além dos pontos turísticos que normalmente visitava a trabalho. Pegou um táxi e pediu ao motorista que o levasse ao Pelourinho. Primeira vez em Salvador? Perguntou o taxista, um senhor de meia-idade chamado Antônio, conforme indicava seu crachá. Não, já vim várias vezes a negócios, mas nunca realmente conheci a cidade. Antônio sorriu pelo retrovisor. Então o senhor nunca esteve em Salvador de verdade. O Pelourinho estava vibrante naquela manhã. Músicos de rua tocavam tambores, turistas fotografavam as fachadas coloridas dos casarões coloniais e o cheiro de acarajé preenchia o ar. Eduardo, geralmente tão concentrado em seus objetivos, permitiu-se vagar sem destino pelas ruas de paralelepípedos. Entrou em uma pequena loja de artesanato, onde uma senhora de cabelos grisalhos vendia peças de cerâmica pintadas à mão. Comprou um pequeno vaso azul, não pelo objeto em si, mas pelo sorriso sincero da vendedora ao lhe contar a história de como aprendeu o ofício com sua avó. Ao meio-dia, seguindo a recomendação de Antônio, Eduardo almoçou em um restaurante simples frequentado principalmente por locais. Pediu uma moqueca de peixe que, para sua surpresa, superava em sabor qualquer prato dos restaurantes estrelados que costumava frequentar. «Gostou da comida, meu filho?» perguntou a proprietária, uma senhora negra de sorriso acolhedor. «É a melhor moqueca que já comi», respondeu Eduardo sinceramente. «É porque tem dendê e muito amor», ela riu, enchendo novamente seu copo de água. Enquanto saboreava a sobremesa, um pudim de coco caseiro, Eduardo checou seu celular. Havia 15 chamadas perdidas e mais de 30 mensagens. A maioria de Marcela, sua assistente, preocupada com seu súbito cancelamento e subsequente silêncio. Havia também mensagens de Ricardo Meirelles, questionando se ainda estava interessado no projeto do complexo comercial. A realidade voltou como um balde de água fria. Por algumas horas, havia esquecido quem era e todas as responsabilidades que carregava. Respondeu brevemente a Marcela, garantindo que estava bem e que entraria em contato mais tarde para reorganizar sua agenda. Por volta das 14h30, Eduardo retornou ao hotel. Na recepção, perguntou discretamente se Luísa já havia chegado. A funcionária confirmou que sim, ela estava trabalhando no quarto andar. Eduardo subiu sentindo um nervosismo incomum. O que diria a ela? Por que estava tão intrigado por uma camareira que mal conhecia? No quarto andar, encontrou um carrinho de limpeza no corredor. Seguiu naquela direção e no quarto 412 viu Luísa trocando a roupa de cama. «Olá», disse ele parado à porta. Luísa virou-se surpresa. Vestia o mesmo uniforme do dia anterior, mas hoje seus cabelos estavam soltos, caindo em cachos sobre os ombros. «Senhor Mendonça, precisa de algo?» perguntou ela, assumindo imediatamente uma postura profissional. «Na verdade, queria me desculpar por ontem. A oferta do táxi não foi por caridade, foi, bem, apenas uma oferta». Luísa terminou de esticar o lençol antes de responder. «Tudo bem. Eu que exagerei um pouco.
Não estou acostumada com hóspedes que percebem que estou mancando. Como está seu pé hoje? Melhor, ela respondeu, parecendo genuinamente surpresa pelo interesse dele. O inchaço diminuiu. Um silêncio desconfortável seguiu-se. Eduardo percebeu que não havia planejado o que dizer depois das desculpas. Conheci o Pelourinho hoje, comentou finalmente. É um lugar incrível. O rosto de Luísa se iluminou. É meu lugar favorito na cidade, especialmente aos domingos, quando tem apresentação de capoeira na praça. Nunca vi capoeira ao vivo, admitiu Eduardo. Sério, mas você já esteve em Salvador antes, não? Sempre a trabalho. Reuniões em salas de conferência, jantares em restaurantes de hotel. Nunca realmente conheci a cidade. Luísa balançou a cabeça, um pequeno sorriso nos lábios. Isso é triste. Vir a Salvador e não conhecer sua alma. Talvez você pudesse me indicar alguns lugares, sugeriu Eduardo, surpreendendo a si mesmo com a ousadia. Lugares que os turistas comuns não conhecem. Luísa pareceu considerar a proposta. Posso fazer uma lista se quiser. Preferiria um guia, disse Eduardo antes que pudesse se conter. O sorriso de Luísa desapareceu, substituído por uma expressão cautelosa. Senhor Mendonça. Eduardo, ele corrigiu. Eduardo, ela repetiu, seu tom mais firme. Não sei o que está pensando, mas não sou o tipo de funcionária que sai com hóspedes. Se está procurando companhia durante sua estadia, a concierge pode ajudá-lo. Eduardo sentiu o rosto queimar de vergonha. Não, não é nada disso. Apressou-se em explicar. Só achei que... Você conhece a cidade, eu quero conhecê-la também. Seria apenas isso. Luísa o estudou por um momento, como se tentasse determinar sua sinceridade. Tenho que terminar meu turno agora, disse finalmente. E depois tenho que buscar meu irmão na escola. Eduardo assentiu, aceitando a rejeição implícita. Claro, desculpe incomodá-la. Estava prestes a se retirar quando Luísa falou novamente. Amanhã tenho folga, disse ela, pegando um bloco de notas da mesa de cabeceira. Escreveu algo rapidamente e estendeu o papel para Eduardo. Estarei aqui às 10 horas. Se quiser conhecer o verdadeiro Salvador, seja pontual. Eduardo pegou o papel, onde ela havia escrito Mercado Modelo. Sorriu, sentindo uma empolgação que não experimentava há anos. Serei pontual, prometeu. Às 9h45 da manhã seguinte, Eduardo já esperava em frente ao Mercado Modelo, um edifício histórico próximo ao elevador Lacerda. Vestia roupas casuais, jeans, camisa polo e tênis, tão diferentes dos ternos italianos que faziam parte de seu uniforme diário em São Paulo. Havia dispensado o motorista do hotel, preferindo pegar um táxi comum. Enquanto aguardava, observava o movimento intenso de pessoas entrando e saindo do mercado. Turistas com câmeras fotográficas, vendedores ambulantes oferecendo água de coco, famílias locais fazendo compras. Havia uma energia na cidade que ele nunca havia notado antes. Às 10h em ponto, Eduardo avistou Luísa atravessando a praça. Ela usava um vestido simples estampado em tons de azul, sandálias rasteiras, e seus cabelos cacheados estavam parcialmente presos com uma faixa colorida. Sem o uniforme do hotel, parecia ainda mais jovem e vibrante. Pontual, comentou ela sorrindo ao se aproximar. Não esperava menos de um empresário paulista. Não queria perder a oportunidade, respondeu Eduardo, surpreso com o quanto estava genuinamente feliz em vê-la. Primeiro, algumas regras, disse Luísa, assumindo um tom sério. Hoje sou apenas uma amiga mostrando a cidade, não uma funcionária do hotel. Segundo, você paga seu próprio almoço e eu pago o meu. Terceiro, nada de ficar checando e-mails ou atendendo ligações de trabalho. Salvador merece atenção total. Eduardo ergueu as mãos em sinal de rendição. Regras aceitas. Prometo me comportar. Ótimo. Luísa sorriu. Vamos começar pelo Mercado Modelo. É um dos pontos turísticos, sim, mas tem seu charme. Os dois entraram no mercado, um edifício histórico que abrigava dezenas de lojas de artesanato, roupas e souvenirs. Luísa conhecia vários vendedores pelo nome e explicava a Eduardo o significado de peças de artesanato, como as fitinhas do Senhor do Bonfim ou as estatuetas de orixás. Minha mãe vendia artesanato aqui quando eu era criança, contou ela enquanto examinavam pulseiras de coco. Eu a ajudava depois da escola. Foi assim que aprendi a negociar. E como foi passar dessa vida para trabalhar em um hotel 5 estrelas?
Perguntou Eduardo genuinamente interessado. Luísa deu de ombros. Foi minha tia quem conseguiu o emprego para mim. Ela trabalhava na cozinha do Bahia Dourada e disse que pagavam melhor que qualquer outro lugar. No início foi estranho ver tanto luxo enquanto limpava os quartos, mas acabei me acostumando. Depois do mercado, caminharam até o elevador Lacerda, um dos símbolos da cidade que liga a cidade alta à cidade baixa. Na plataforma de observação, Eduardo tirou uma foto da Bahia com seu celular. Não é a mesma coisa, disse Luísa balançando a cabeça. O quê? Ver a Bahia pela câmera do celular. Guarde essa imagem aqui. Ela apontou para a própria cabeça. As melhores memórias não são as que ficam armazenadas em dispositivos. Eduardo guardou o celular, sentindo-se levemente repreendido, mas reconhecendo a sabedoria nas palavras dela. Passaram a manhã explorando o centro histórico, com Luísa apontando detalhes arquitetônicos que Eduardo jamais teria notado sozinho e contando histórias sobre a resistência cultural e a influência africana na formação da cidade. Por volta do meio-dia, ela o levou a um pequeno restaurante escondido em uma rua lateral, longe dos circuitos turísticos. Melhor acarajé da cidade, garantiu Luísa enquanto se sentavam em uma mesa simples de plástico. E não é porque a dona é minha tia-avó. Uma senhora idosa de turbante colorido veio pessoalmente atendê-los, abraçando Luísa com carinho. Quem é seu amigo, menina? Este é Eduardo, tia Zélia. Ele é de São Paulo e nunca comeu um acarajé de verdade. Ah, coitado! Exclamou a senhora com um sorriso caloroso. Vamos resolver isso agora mesmo. O acarajé que chegou minutos depois era maior e mais recheado do que os que Eduardo havia visto sendo vendidos nos carrinhos turísticos. Observou Luísa comer o seu com as mãos e tentou imitá-la, fazendo-a rir quando o vatapá escorreu por seu queixo. Você precisa de prática, brincou ela, estendendo-lhe um guardanapo. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente. Eduardo contou sobre sua infância em uma família de classe média no interior de São Paulo, seus estudos em engenharia civil e como fundou sua construtora com um empréstimo do avô. Luísa falou sobre sua mãe, que sofria de artrite reumatoide e não podia mais trabalhar, e seu irmão de 14 anos que sonhava em ser jogador de futebol. E seu pai? Perguntou Eduardo casualmente. O rosto de Luísa escureceu levemente. Ele nos deixou quando eu tinha 12 anos. Disse que ia comprar cigarros e nunca mais voltou. Sinto muito. Não sinta. Foi difícil no início, mas nos tornamos mais fortes por isso. Minha mãe é uma guerreira. Mesmo com toda a dor, ela nunca reclamou, nunca deixou de lutar. Eduardo sentiu uma pontada de vergonha ao lembrar-se de como vinha evitando sua própria mãe por motivos tão triviais. Ela queria mais de seu tempo. Ele estava sempre ocupado demais. Após o almoço, Luísa o levou para conhecer o bairro do Rio Vermelho, onde caminharam pela praia e visitaram a casa de Jorge Amado, transformada em museu. Você gosta de literatura? Perguntou Eduardo, surpreso ao ver o entusiasmo dela pelos livros expostos. Amo ler. É uma das razões pelas quais trabalho no hotel. Muitos hóspedes deixam livros para trás e acabam ficando para os funcionários. No final da tarde, sentaram-se em um banco à beira-mar para assistir ao pôr do sol. O céu se tingiu de tons alaranjados e púrpura, refletindo-se nas águas da Bahia. Obrigado por hoje, disse Eduardo sinceramente. Nunca vi Salvador assim. Luísa sorriu, os últimos raios de sol iluminando seu rosto. É a Salvador que amo. Não a dos cartões postais ou dos resorts de luxo, mas a real com suas contradições e sua beleza imperfeita. Eduardo a observou enquanto ela olhava para o horizonte. Havia algo em Luísa que o intrigava cada vez mais. Sua autenticidade, sua força, sua maneira descomplicada de encarar a vida. Em apenas um dia, ela havia mostrado mais da cidade do que ele conhecera em todas as suas viagens anteriores. Preciso ir, disse Luísa, levantando-se. Prometi a meu irmão que assistiríamos a um filme juntos hoje. Posso te ver de novo? Perguntou Eduardo, temendo a resposta. Luísa hesitou. Não sei se é uma boa ideia. Amanhã volto a ser a camareira e você o hóspede. E se eu quiser mais do que isso? O que você está buscando, Eduardo? Perguntou ela diretamente. Salvador tem muitas distrações para empresários entediados. Sou apenas uma estudante que limpa quartos para sobreviver. Não é assim, Eduardo protestou.
Hoje foi o dia mais genuíno que tive em anos, e não tem nada a ver com distração. Luísa o estudou por um momento, como se tentasse avaliar sua sinceridade. Tenho que trabalhar amanhã das 7 às 15 horas, disse finalmente. Depois disso, vou visitar minha mãe no bairro de Itapuã. Posso te encontrar lá? Gostaria de conhecer sua família. A surpresa no rosto de Luísa era evidente. Por quê? Porque quero conhecer você de verdade, Luísa. Não apenas a versão de um dia, mas quem você é, de onde vem, o que importa para você. Um pequeno sorriso formou-se nos lábios dela. Você é estranho para um milionário, sabia? Acho que estou começando a descobrir que há mais em mim do que apenas dinheiro. Tudo bem, cedeu Luísa. Te encontro amanhã às 16 horas na entrada principal do hotel, mas esteja avisado. Minha mãe faz muitas perguntas e meu irmão é um crítico implacável. Estarei preparado, prometeu Eduardo, sentindo uma antecipação que não experimentava há muito tempo. Enquanto a via se afastar, Eduardo percebeu que algo estava mudando dentro dele. Salvador não era mais apenas o cenário de mais um negócio imobiliário, mas um lugar de descobertas. Sobre a cidade, sobre Luísa e, principalmente, sobre si mesmo. O dia seguinte amanheceu com uma breve chuva tropical que logo deu lugar ao sol intenso de Salvador. Eduardo acordou cedo, contra seu hábito em dias de folga, e passou a manhã respondendo e-mails e participando de videoconferências com sua equipe em São Paulo. A cada minuto, no entanto, seu pensamento vagava para o encontro marcado com Luísa. Às 14 horas, recebeu uma ligação de Ricardo Meirelles. Eduardo, estamos há 2 dias tentando finalizar os detalhes do complexo comercial. O que está acontecendo? Você nunca adiou uma decisão importante assim. Preciso de mais tempo para avaliar o impacto social do projeto, respondeu Eduardo, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Impacto social? Desde quando isso é prioridade para a Mendonça Empreendimentos? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. De fato, em 15 anos de negócios, o impacto social de seus empreendimentos nunca havia sido uma preocupação central. Rentabilidade, retorno para os investidores e estratégia de mercado sempre vieram primeiro. As coisas mudam, Ricardo. Quero um relatório completo sobre como o projeto afetará a comunidade local antes de seguir adiante. Após desligar, Eduardo refletiu sobre a conversa. A influência de Luísa era evidente, mesmo após apenas um dia juntos. Ela havia lhe mostrado uma Salvador que não aparecia nos relatórios de viabilidade econômica, uma cidade de pessoas reais, histórias genuínas e lutas diárias. Às 15h45, Eduardo já aguardava no saguão do hotel. Vestia roupas casuais novamente, mas percebeu que ainda exalava uma aura de riqueza que atraía olhares dos funcionários e outros hóspedes. Pela primeira vez, sentiu-se desconfortável com isso. Luísa apareceu pontualmente às 16 horas. Havia trocado o uniforme do hotel por jeans, uma blusa simples e tênis. Carregava uma pequena mochila e parecia ligeiramente nervosa. Pronto para conhecer o outro lado de Salvador? Perguntou ela com um pequeno sorriso. Completamente, respondeu Eduardo, sentindo um inexplicável frio no estômago. Em vez de táxi, Luísa o guiou até um ponto de ônibus. Vamos como a maioria dos soteropolitanos se desloca, explicou ela. O ônibus que tomaram estava lotado. Eduardo, acostumado a carros com motorista e jatos particulares, encontrou-se espremido entre Luísa e um senhor que carregava uma gaiola com um pequeno periquito. O veículo sacolejava pelas ruas da cidade, parando frequentemente para o embarque e desembarque de passageiros. Você pega isso todos os dias? Perguntou ele, segurando-se em uma barra de metal enquanto o ônibus fazia uma curva brusca. 2 vezes por dia, confirmou Luísa. De manhã cedo e à noite. Nos horários de pico é ainda mais cheio. Eduardo observou os passageiros. Trabalhadores voltando para casa, estudantes com mochilas pesadas, idosos segurando sacolas de compras. Vidas tão diferentes da sua, realidades que apenas vislumbrava através das janelas polarizadas de seus veículos de luxo. Após 40 minutos de viagem, desceram em um bairro simples na periferia de Salvador. As ruas eram estreitas, algumas sem pavimentação. Casas modestas se alinhavam lado a lado, muitas inacabadas, com lajes expostas e tijolos à vista. Bem-vindo a Itapuã Real, disse Luísa,
notando a expressão de Eduardo. Diferente da versão das brochuras turísticas, não é? É, diferente, concordou ele, seguindo-a por uma rua íngreme. Crianças jogavam futebol em um pequeno campinho improvisado. Mulheres conversavam nas janelas, enquanto uma música alta vinha de algum lugar distante. O cheiro de comida caseira permeava o ar. Ali está nossa casa, apontou Luísa para uma construção pequena de 2 andares, pintada de amarelo desbotado. Ao se aproximarem, um adolescente magro e alto surgiu na porta com uma bola de basquete debaixo do braço. "Luí, você demorou!" exclamou ele, antes de notar Eduardo. Seu olhar imediatamente se tornou desconfiado. "Quem é esse cara?" "Esse cara é meu amigo Eduardo", respondeu Luísa dando um abraço no irmão. "Eduardo, este é meu irmão, Pedro." "E aí?", disse Pedro sem estender a mão. Seus olhos estudavam Eduardo da cabeça aos pés, notando sua roupa de marca, o relógio caro, os sapatos importados. "Prazer em conhecê-lo, Pedro", respondeu Eduardo, sentindo-se subitamente julgado. "A mãe está na cozinha", informou Pedro, ainda olhando Eduardo com suspeita. "Ela ficou agitada quando soube que você traria um amigo." Luísa revirou os olhos e guiou Eduardo para dentro da casa. O interior era simples, mas impecavelmente limpo e organizado. A sala pequena continha um sofá gasto, uma televisão modesta e várias fotografias de família nas paredes. O que mais chamou a atenção de Eduardo, no entanto, foi a estante repleta de livros, desde clássicos da literatura brasileira até manuais de estudo. Da cozinha veio uma senhora de meia-idade, usando um avental e apoiando-se levemente em uma bengala. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque, e seu rosto, marcado por rugas precoces, iluminou-se ao ver a filha. "Minha menina", exclamou ela, abraçando Luísa. Depois voltou sua atenção para Eduardo. "E você deve ser o amigo que ela mencionou. Eduardo Mendonça, senhora. É um prazer conhecê-la." "Dona Cláudia para você", respondeu ela, com um sorriso caloroso. "Venham, o café está na mesa. Pedro, lave essas mãos antes de sentar." Na pequena mesa da cozinha, Eduardo encontrou um banquete simples, mas preparado com evidente carinho. Bolos caseiros, tapioca, frutas frescas e um café forte cujo aroma encheu suas narinas. "Então, Eduardo", começou Dona Cláudia enquanto servia café em xícaras simples, "Luísa me disse que você é de São Paulo. O que faz da vida?" Eduardo hesitou, olhando brevemente para Luísa. "Trabalho com construção civil", respondeu vagamente. Pedro, que havia retornado à mesa depois de lavar as mãos, soltou uma risada sarcástica. "Cara, seu relógio vale mais que nossa casa inteira. Trabalho com construção civil é meio vago, não acha?" "Pedro!", repreendeu Dona Cláudia. "Tudo bem", disse Eduardo, sentindo que devia honestidade àquela família. "Sou dono de uma empresa de empreendimentos imobiliários. Construímos prédios comerciais e residenciais, principalmente em São Paulo, mas estamos expandindo para o Nordeste." Um silêncio momentâneo caiu sobre a mesa. Foi Dona Cláudia quem o quebrou. "E o que um empresário como você está fazendo em nossa humilde casa?" A pergunta era direta, mas o tom não era hostil, apenas curioso e protetor. "Conheci Luísa no hotel", explicou Eduardo. "Ela me mostrou uma Salvador que eu nunca tinha visto antes, mesmo tendo vindo à cidade várias vezes. Queria conhecer mais, conhecer as pessoas que são importantes para ela." Dona Cláudia estudou Eduardo por um momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. "Minha filha tem bom coração e bom juízo", disse finalmente. "Se ela o trouxe aqui, deve ter visto algo de bom em você." A conversa fluiu mais facilmente depois disso. Dona Cláudia contou histórias sobre Luísa criança. Como sempre fora estudiosa e determinada, como trabalhara desde cedo para ajudar em casa, como nunca desistira do sonho de cursar faculdade, mesmo quando parecia impossível. Pedro, gradualmente, baixou sua guarda. Quando descobriu que Eduardo entendia de basquete, um hobby que cultivava desde a adolescência, o garoto se animou a mostrar algumas manobras com a bola no pequeno quintal dos fundos. "Você é bom", comentou Eduardo depois que Pedro executou um arremesso perfeito em uma cesta improvisada presa à parede. "Treina em algum lugar?" "Na escola, quando dá", respondeu o garoto, driblando a bola com habilidade. "E no projeto social do bairro, aos sábados. Quero jogar profissionalmente um dia." "Ele tem talento", disse Luísa, que os observava da porta da cozinha.
Mas as quadras do projeto estão em péssimas condições e equipamento decente custa caro. Depois do café, enquanto Dona Cláudia descansava e Pedro saía para encontrar amigos, Luísa mostrou a Eduardo o resto da casa, incluindo o pequeno quarto que dividia com a mãe. Não é muito, mas é nosso, disse ela, notando como Eduardo observava o espaço com atenção. Havia uma cama de solteiro, um colchão extra no chão, uma pequena cômoda e mais livros. Pilhas deles, organizados cuidadosamente em prateleiras improvisadas. São lindos, comentou Eduardo, examinando alguns títulos. Você realmente ama ler. É como viajo sem sair do lugar, explicou Luísa, pegando um volume gasto de Clarice Lispector. Quando a realidade fica pesada demais, os livros me lembram que existem outros mundos possíveis. Eduardo sentiu um nó na garganta. Em seu apartamento de cobertura em São Paulo, tinha uma biblioteca repleta de livros caros e raridades, muitos dos quais nunca havia aberto. Para ele, eram símbolos de status. Para Luísa, eram portais para a liberdade. Por que me trouxe aqui? Perguntou ele finalmente. Você poderia ter recusado, continuado como a camareira e eu como o hóspede. Luísa sentou-se na beirada da cama, pensativa. No início, achei que você fosse como os outros executivos ricos que passam pelo hotel, arrogantes e superiores, tratando funcionários como invisíveis. Mas você pareceu ver além do uniforme. Notou meu pé machucado, lembra? Foi a primeira vez que um hóspede perguntou se eu estava bem. Eduardo sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. E agora? O que você vê? Um homem privilegiado que está começando a enxergar o mundo além da própria bolha, respondeu ela honestamente. Mas também alguém que parece um pouco perdido. Perdido é uma boa definição, admitiu Eduardo com um sorriso triste. Tenho tudo o que o dinheiro pode comprar, mas ultimamente tenho me perguntado se isso é suficiente. Luísa segurou suavemente sua mão, um gesto simples que enviou um choque elétrico pelo corpo de Eduardo. Nada que realmente importa pode ser comprado, Eduardo. Os dias seguintes marcaram o início de uma rotina incomum. Durante o dia, Eduardo participava de suas reuniões de negócios, visitava terrenos potenciais para o novo empreendimento e conversava com investidores locais. À tarde, encontrava-se com Luísa após seu turno no hotel e juntos exploravam diferentes facetas de Salvador. Numa dessas tardes, visitaram o projeto social onde Pedro jogava basquete. Eduardo ficou chocado com as condições precárias. A quadra tinha rachaduras no piso, as tabelas estavam quebradas e muitas crianças compartilhavam poucas bolas gastas. Isso é inaceitável, comentou ele, observando um grupo de adolescentes se revezando para usar uma única bola de basquete. É a realidade de muitos bairros, respondeu Luísa. As verbas públicas raramente chegam aqui, e quando chegam, são insuficientes. Naquela mesma noite, enquanto jantavam em um pequeno restaurante à beira-mar, Eduardo fez um anúncio. Decidi que vou ajudar o projeto. Novas quadras, equipamentos, professores qualificados. Luísa pousou o garfo surpresa. Sério? Por quê? Porque posso. E porque vi a paixão nos olhos daqueles garotos, incluindo seu irmão. Talentos não deveriam ser desperdiçados por falta de oportunidades. O sorriso de Luísa iluminou seu rosto, mas logo deu lugar a uma expressão mais contida. Isso é maravilhoso, Eduardo. Mas não quero que pense que estou com você por causa do seu dinheiro ou do que pode fazer por minha família. Eduardo estendeu a mão sobre a mesa, tocando os dedos dela. Nunca pensei isso. Você é provavelmente a pessoa menos materialista que já conheci. Naquela noite, ao retornar para o hotel, Eduardo recebeu uma ligação de Marcela, sua assistente em São Paulo. Eduardo, o conselho está preocupado. Você nunca ficou tanto tempo fora da empresa. E Ricardo diz que você tem adiado decisões importantes sobre o projeto de Salvador. O projeto está em revisão, respondeu Eduardo firmemente. Quero garantir que seja benéfico, não apenas para nossos investidores, mas também para a comunidade local. Isso não soa como você, comentou Marcela confusa. Aconteceu alguma coisa? Eduardo olhou pela janela de sua suíte, contemplando as luzes da cidade. Digamos que estou vendo as coisas sob uma nova perspectiva. Na manhã seguinte,
Eduardo recebeu um visitante inesperado. Ricardo Meireles, seu principal sócio e amigo de longa data, havia voado de São Paulo especialmente para vê-lo. "O que está acontecendo com você?" perguntou Ricardo sem rodeios, enquanto tomavam café no restaurante do hotel. "Primeiro adia reuniões cruciais, depois fala em impacto social. E agora Marcela me diz que você quer rever todo o projeto do complexo comercial. E se estivermos fazendo as coisas erradas, Ricardo? Construímos empreendimentos de luxo que deslocam comunidades inteiras, elevamos o custo de vida nas regiões onde atuamos, e para quê? Para que um grupo seleto de pessoas possa ter mais conforto e exclusividade." Ricardo o encarou como se um alienígena tivesse substituído seu amigo. "Essa conversa tem a ver com a camareira, não tem? Marcela mencionou que você tem sido visto com uma funcionária do hotel." A menção a Luísa daquela forma, como a camareira, irritou Eduardo profundamente. Seu nome é Luísa, ela é estudante de serviço social, e sim conhecê-la me fez questionar muitas coisas que antes eu dava como certas. "Eduardo, seja razoável", insistiu Ricardo baixando a voz. "Entendo que você estava se sentindo um pouco entediado com a vida, mas existem maneiras mais apropriadas de lidar com isso do que se envolver com uma funcionária de hotel e repensar completamente nosso modelo de negócios." "Você está ouvindo o que está dizendo?" Eduardo se inclinou para a frente, uma raiva crescente em sua voz. "Mais apropriado? O que isso significa? Que pessoas como Luísa não são adequadas para pessoas como nós." Ricardo suspirou, como se lidasse com uma criança teimosa. "Você sabe exatamente o que quero dizer. Somos figuras públicas, empresários respeitados. Temos responsabilidades, imagens a zelar, investidores a satisfazer. Se quer fazer caridade, ótimo. Crie uma fundação, mas não comprometa nossos negócios por causa de um caso passageiro." Eduardo sentiu o sangue ferver. "Não é um caso passageiro, e não é caridade. É sobre fazer a coisa certa, sobre usar nosso privilégio e poder para algo além de acumular mais dinheiro. Você está apaixonado por ela", concluiu Ricardo, não como uma pergunta, mas como uma constatação de um problema grave. A realização atingiu Eduardo com força. Estava de fato apaixonado por Luísa. Não era apenas admiração por sua força ou gratidão por mostrar-lhe uma nova perspectiva. Era um sentimento profundo, que crescia a cada momento compartilhado, a cada conversa, a cada sorriso. "Sim", admitiu finalmente, "estou apaixonado por ela." Ricardo balançou a cabeça, visivelmente preocupado. "E você acha que isso vai dar certo? Uma camareira de hotel e um dos homens mais ricos do país? Sejamos realistas, Eduardo. Vocês vivem em mundos completamente diferentes." "Talvez seja exatamente por isso que ela é tão importante para mim", respondeu Eduardo. "Ela me mostra um mundo que eu escolhi ignorar por muito tempo." A conversa terminou em um impasse. Ricardo retornou a São Paulo no mesmo dia, visivelmente frustrado e preocupado. Eduardo, por sua vez, tinha uma decisão importante a tomar. Naquela tarde encontrou Luísa na praia de Itapuã, onde haviam combinado de assistir ao pôr do sol. Ela notou imediatamente que algo o incomodava. "O que houve?" perguntou, sentando-se ao lado dele na areia. Eduardo hesitou buscando as palavras certas. "Ricardo veio a Salvador hoje. Está preocupado com minhas decisões recentes. E com você." Luísa ficou tensa. "Comigo? Por quê?" "Ele acha que você está me influenciando a tomar decisões prejudiciais para os negócios", explicou Eduardo, escolhendo suas palavras com cuidado. "E, de certa forma, ele está certo. Desde que te conheci, comecei a questionar muitas coisas que antes aceitava como normais." "E isso é ruim?" perguntou Luísa, sua voz revelando um leve tremor. "Não", respondeu Eduardo firmemente. "É assustador, mas não é ruim. É como acordar de um longo sono e perceber que há muito mais no mundo do que eu permitia a mim mesmo ver." Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as ondas quebrarem na praia. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. "Eduardo", disse Luísa finalmente, "preciso te perguntar algo. O que você espera que aconteça entre nós? Porque em alguns dias você voltará para São Paulo, para sua vida de empresário bem-sucedido, e eu continuarei aqui, limpando quartos para pagar a faculdade e sustentar minha família." A pergunta atingiu Eduardo como um soco no estômago. Era verdade.
Em breve, sua estadia em Salvador chegaria ao fim. E então o quê? Pediria a Luísa que abandonasse tudo e o seguisse para São Paulo? Manteria um relacionamento à distância, visitando-a ocasionalmente como um turista que retorna a seu destino favorito? Ambas as opções pareciam injustas e insuficientes. Não sei, admitiu honestamente. Só sei que não quero perder o que estamos construindo. Não quero voltar à pessoa que eu era antes de te conhecer. Luísa olhou profundamente em seus olhos. Você disse a Ricardo que está apaixonado por mim? Eduardo engoliu em seco, surpreso pela pergunta direta. Sim, disse. E é verdade? Sim, respondeu ele sem hesitar. É assustadoramente verdade. Um pequeno sorriso formou-se nos lábios de Luísa. Também estou apaixonada por você. E isso me aterroriza. Por quê? Perguntou Eduardo, sentindo seu coração acelerar. Porque nunca imaginei que me apaixonaria por alguém como você. Porque nossos mundos são tão diferentes que parece impossível que isso dê certo. Porque tenho medo de me machucar, de ser apenas uma experiência exótica para você. Eduardo tomou as mãos dela entre as suas. Você não é uma experiência, Luísa. Você é a pessoa mais real que já conheci. E talvez nossos mundos sejam diferentes, mas isso não significa que não possamos criar nosso próprio mundo juntos. Como? Perguntou ela, a vulnerabilidade evidente em sua voz. Não sei ainda, admitiu Eduardo. Mas quero descobrir, comigo? Em resposta, Luísa se inclinou e o beijou suavemente. Foi um beijo breve, quase tímido, mas carregado de promessa e possibilidades. Quando se separaram, Eduardo viu lágrimas nos olhos dela. Tenho medo do futuro, confessou Luísa. Eu também, admitiu Eduardo, mas pela primeira vez em muito tempo, também estou empolgado com ele. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, eles permaneceram sentados na areia de mãos dadas, contemplando o desafio que tinham pela frente. Como unir dois mundos aparentemente incompatíveis, guiados apenas pela força de um sentimento que nenhum deles havia planejado, mas que agora parecia grande demais para ignorar. A decisão de Eduardo de estender sua estadia em Salvador por mais 2 semanas causou um verdadeiro terremoto em sua empresa. E-mails urgentes, ligações constantes de Ricardo e uma videoconferência tensa com o conselho administrativo marcaram os dias seguintes. Mas pela primeira vez em sua carreira, Eduardo não cedeu às pressões. Não estou abandonando a empresa, explicou pacientemente durante a videoconferência, sentado na varanda de sua suíte com o mar de Salvador ao fundo. Estou reconsiderando nossa abordagem. O projeto do complexo comercial seguirá adiante, mas com modificações que beneficiem a comunidade local. Isso significa custos adicionais, Eduardo, argumentou um dos conselheiros visivelmente irritado. E nossos investidores esperam o retorno prometido. Os custos adicionais sairão da minha parte dos lucros, respondeu Eduardo com firmeza. E garanto que um projeto socialmente responsável trará benefícios de longo prazo para nossa imagem corporativa. Quando a videoconferência terminou, Eduardo sentia-se exausto, mas determinado. Olhou para o relógio. Tinha 2 horas antes de encontrar Luísa, que hoje o levaria para conhecer a universidade onde estudava. Enquanto se preparava, refletia sobre as mudanças que ocorriam dentro dele. Havia algo libertador em desafiar as expectativas, em questionar o modelo que ele próprio ajudara a construir. O Eduardo de algumas semanas atrás jamais teria considerado sacrificar seus lucros por benefícios comunitários. Mais tarde, enquanto caminhava pelo campus da universidade ao lado de Luísa, Eduardo observava o brilho nos olhos dela ao mostrar-lhe os projetos de extensão do curso de serviço social. Um em particular chamou sua atenção: um programa de capacitação profissional para moradores de comunidades carentes. Este é meu projeto de conclusão de curso, explicou Luísa, mostrando-lhe um mural com fotografias de pessoas de várias idades aprendendo diferentes ofícios. Começamos com 20 participantes, mas já temos mais de 50. Como vocês financiam isso? Perguntou Eduardo, genuinamente interessado. Esse é nosso maior desafio, admitiu Luísa com um suspiro. Conseguimos algumas doações de materiais, voluntários para as aulas, e a universidade cede o espaço. Mas é sempre insuficiente para o que gostaríamos de fazer. Eduardo observou uma foto em particular. Um senhor de idade avançada aprendendo a usar um computador,
o rosto iluminado por um sorriso de realização. Este é seu José, explicou Luísa, notando seu interesse. Trabalhou por 30 anos como porteiro e nunca teve a oportunidade de estudar. Agora, aos 67 anos, está aprendendo informática básica para poder se comunicar com o neto que mora no exterior. A história tocou Eduardo profundamente. Quantas pessoas como seu José existiam? Pessoas cujo potencial permanecia inexplorado por falta de oportunidades. Quero ajudar, disse ele repentinamente. Não apenas com dinheiro, mas com expertise, contatos, infraestrutura. Luísa o olhou com uma mistura de surpresa e cautela. Eduardo não precisa fazer isso por mim. Não estou fazendo por você, corrigiu ele gentilmente. Estou fazendo porque é o certo. Porque tenho recursos que podem fazer diferença na vida dessas pessoas. E porque, pela primeira vez, sinto que meu dinheiro pode servir a um propósito maior que simplesmente gerar mais dinheiro. Naquele mesmo dia, enquanto jantavam na pequena casa da família de Luísa, Eduardo compartilhou suas ideias com Dona Cláudia e Pedro. A mesa simples da cozinha tornou-se uma sala de reuniões improvisada, com planos sendo rabiscados em folhas de caderno e possibilidades discutidas animadamente. Poderia ser uma fundação, sugeriu Eduardo empolgado, com programas focados em educação, capacitação profissional e desenvolvimento comunitário. E quadras de basquete? Perguntou Pedro, que já havia perdido completamente a desconfiança inicial em relação a Eduardo. Especialmente quadras de basquete, riu Eduardo, com treinadores profissionais. Dona Cláudia observava a cena com olhos perspicazes. Eduardo, disse ela finalmente quando a empolgação diminuiu um pouco. Tudo isso é maravilhoso, mas e você? O que ganha com isso? A pergunta pegou Eduardo de surpresa. Eu? Sim, você. Um homem não muda toda a sua visão de mundo da noite para o dia sem uma razão profunda. Eduardo refletiu por um momento. Ganho propósito, respondeu finalmente. Passei anos construindo fortunas, edifícios cada vez mais altos, fortunas cada vez maiores. Mas para quê? Cheguei ao topo e descobri que a vista não era tão satisfatória quanto imaginei. Dona Cláudia sorriu, um sorriso que lembrava muito o de Luísa. E minha filha te ajudou a ver isso? Sim, confirmou Eduardo, olhando para Luísa com carinho. Ela me mostrou o valor das coisas que o dinheiro não pode comprar. Mais tarde, naquela noite, enquanto caminhavam pela praia sob o luar, Luísa parecia pensativa. O que foi? Perguntou Eduardo, percebendo seu silêncio. Estou com medo, admitiu ela. Tudo está acontecendo tão rápido. Seus planos para a fundação, nosso relacionamento, suas mudanças na empresa. E se você mudar de ideia quando voltar para São Paulo? E se a realidade do seu mundo te puxar de volta? E tudo isso parecer apenas um sonho distante? Eduardo parou de caminhar e segurou as mãos dela, olhando-a nos olhos. Luísa, entendo seu medo. Também tenho medo. É assustador mudar, questionar tudo o que achava saber. Mas não posso voltar a ser quem eu era antes. Seria como escolher ficar cego depois de finalmente enxergar. Mas sua vida em São Paulo, seus amigos, sua posição social, sua rotina, precisarão se adaptar, completou Eduardo simplesmente. Alguns entenderão, outros não. É o preço da mudança. Luísa parecia ainda não estar convencida. E nós? O que acontece quando você voltar? Terei aulas, trabalho, minha família aqui. Você terá sua empresa em São Paulo. Era a pergunta que Eduardo vinha adiando, a questão prática que pairava sobre o romance que haviam construído nas últimas semanas. Como conciliar dois mundos tão distintos? Duas vidas seguindo em direções aparentemente incompatíveis? Tenho uma proposta, disse ele finalmente. Não uma solução definitiva, mas um começo. Luísa esperou, o vento do mar balançando seus cabelos cacheados. A fundação precisará de uma sede em Salvador, com uma diretora executiva qualificada em serviço social, alguém que conheça profundamente as necessidades da comunidade local. Os olhos de Luísa se arregalaram ao compreender o que ele sugeria. Eu? Quem melhor? Respondeu Eduardo com um sorriso. Você termina sua faculdade, assume a direção da fundação, implementa seus próprios projetos com recursos adequados. E você? Dividirei meu tempo entre São Paulo e Salvador. Passarei a delegar mais na empresa, formando uma equipe que compartilhe dessa nova visão. E, eventualmente, quem sabe, transferir mais operações para o Nordeste. Era um plano ambicioso,
cheio de incertezas e detalhes a resolver. Mas pela primeira vez, oferecia um vislumbre de um futuro possível para os dois. Não será fácil, advertiu Luísa. Os melhores caminhos raramente são, respondeu Eduardo. Mas com você, estou disposto a enfrentar qualquer desafio. Naquela noite, sob o céu estrelado de Salvador, selaram o compromisso com um beijo profundo, repleto de promessas e esperanças para o futuro que começavam a construir juntos. 6 meses haviam se passado desde aquela noite na praia de Itapuã. O céu de Salvador exibia o mesmo azul vibrante, mas muitas coisas haviam mudado. No antigo terreno onde Eduardo planejara construir um shopping de luxo, erguia-se agora um complexo multifuncional de arquitetura moderna, mas integrada ao entorno histórico. O projeto, rebatizado como Centro Comunitário Bahia de Todos, incluía lojas comerciais, sim, mas também espaços culturais, um centro de capacitação profissional, incubadora de pequenos negócios locais e, para a alegria de Pedro, um moderno complexo esportivo com 3 quadras poliesportivas. Eduardo atravessou o saguão principal do centro, cumprimentando funcionários pelo nome, muitos deles moradores das comunidades vizinhas que haviam sido capacitados e contratados durante a construção. Seu celular tocou. Era Ricardo Meirelles. Os números do primeiro trimestre são surpreendentes, anunciou Ricardo sem preâmbulos. O modelo Salvador está gerando mais retorno que o previsto, mesmo com os investimentos sociais. Eu te disse, respondeu Eduardo, sem conseguir esconder a satisfação. Responsabilidade social não é apenas filantropia, é um modelo de negócios sustentável. Não havia sido fácil convencer Ricardo e os demais sócios. Os primeiros meses após seu retorno a São Paulo foram marcados por reuniões tensas, ameaças de dissolução da sociedade e previsões catastróficas. Mas Eduardo permanecera firme, colocando sua própria reputação e fortuna em jogo para garantir que o novo modelo fosse implementado. Nunca pensei que diria isso, admitiu Ricardo, mas você estava certo. E o mais impressionante é a sorte que estamos recebendo. 3 prefeituras do Nordeste já nos procuraram, interessadas em projetos semelhantes. Marque reuniões com todas elas, instruiu Eduardo. Mas com uma condição, quero que você venha a Salvador primeiro, para entender o modelo completo. Após desligar, Eduardo continuou seu caminho até uma seção específica do complexo, onde uma placa elegante anunciava Fundação Novos Caminhos. Dentro, uma recepção acolhedora abrigava fotos de diversos projetos sociais em andamento, muitos deles mostrando rostos sorridentes de pessoas em situação de vulnerabilidade, recebendo treinamento, assistência ou simplesmente celebrando conquistas. Eduardo se dirigiu diretamente ao escritório da diretoria, batendo levemente na porta aberta. Ocupada, doutora Santos? Brincou ele. Luísa ergueu os olhos dos documentos que analisava e sorriu, aquele mesmo sorriso que havia capturado seu coração meses antes. Ela usava um vestido simples, mas elegante, e seus cabelos estavam presos em um coque profissional. O diploma recém-emitido de bacharel em serviço social estava emoldurado na parede atrás dela. Sempre tenho tempo para o presidente do conselho, respondeu ela, levantando-se para recebê-lo com um beijo suave. Como foi a reunião com a Secretaria de Educação? Perguntou Eduardo, sentando-se na cadeira em frente à mesa dela. Produtiva. Vão implementar nosso programa de reforço escolar em mais 10 escolas públicas a partir do próximo semestre, respondeu Luísa, seus olhos brilhando com o entusiasmo que sempre demonstrava ao falar dos projetos da Fundação. E você? Como foi em São Paulo? Exaustivo, mas positivo. A nova sede está quase pronta e a equipe de lá finalmente parece entender a visão. Ricardo acabou de ligar. Os números do primeiro trimestre superaram as expectativas. Os últimos 6 meses haviam sido uma dança complexa entre 2 cidades. Eduardo passava 2 semanas em São Paulo, 2 em Salvador. Um ritmo exigente, mas necessário enquanto implementavam as mudanças na empresa e estabeleciam a fundação. Havia comprado um apartamento menor, porém confortável, no Rio Vermelho, bairro boêmio de Salvador que Luísa tanto amava. Falei com minha mãe hoje, comentou Luísa. Ela queria confirmar se estaremos lá para o aniversário de Pedro no domingo. Não perderia por nada, garantiu Eduardo.
especialmente porque o presente dele já está a caminho. Presente? Que presente? Perguntou Luísa, desconfiada. Eduardo sorriu misteriosamente. Digamos apenas que um certo técnico da seleção brasileira sub-17 estará presente no jogo de domingo para observar um talento promissor de Itapuã. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas. Você não fez isso. O mérito é todo dele, esclareceu Eduardo rapidamente. Eu apenas garanti que o talento dele não passasse despercebido por falta de oportunidade. Luísa contornou a mesa e abraçou Eduardo com força. Você é incrível, sabia? Aprendi com a melhor, respondeu ele beijando sua testa. Falando nisso, está quase na hora do nosso compromisso. Juntos, saíram do escritório e caminharam até o pátio central do complexo, onde uma pequena multidão já se reunia. Era a cerimônia de formatura da primeira turma do programa de capacitação profissional da Fundação. 50 pessoas, de comunidades carentes, que haviam completado cursos técnicos nas mais diversas áreas, de gastronomia à programação de computadores. Entre os formandos, destacava-se seu José, o senhor que Eduardo vira na fotografia meses antes, agora orgulhosamente segurando seu certificado em informática básica. Ao lado dele, Dona Cláudia, que havia se tornado uma das coordenadoras voluntárias do programa para idosos, ajudando-os a superar o medo da tecnologia. Luísa subiu ao pequeno palco para fazer um discurso. Enquanto a observava falar com paixão e competência sobre transformação social e oportunidades, Eduardo sentiu uma onda de orgulho e amor que quase o sufocou. Ela havia florescido nesse papel, combinando sua formação acadêmica com uma compreensão profunda das necessidades reais das pessoas. Após a cerimônia e as comemorações, Eduardo levou Luísa para um jantar especial no mesmo restaurante simples onde haviam comido acarajé naquele primeiro dia juntos, meses atrás. A proprietária, tia Zélia, os recebeu com abraços calorosos, já acostumada às visitas regulares do casal. Preparei algo especial para vocês dois hoje, anunciou ela, piscando para Eduardo de forma cúmplice. O que você está aprontando? Perguntou Luísa, notando a troca de olhares. Eu? Nada, respondeu Eduardo inocentemente, guiando-a até a mesa que haviam reservado, decorada com flores tropicais e velas. Após uma refeição deliciosa de pratos tradicionais baianos, tia Zélia trouxe pessoalmente a sobremesa, 2 pudins de coco, o favorito de Luísa. Mas no prato dela havia algo mais, um pequeno objeto brilhante ao lado do doce. O que é isso? Perguntou Luísa, confusa, até que seus olhos reconheceram o que era, um anel com uma delicada safira azul. Eduardo tomou suas mãos por cima da mesa, o coração batendo acelerado. Luísa Santos, esses últimos meses foram os mais transformadores e felizes da minha vida. Você me ensinou a ver o mundo além do dinheiro e do poder. Me mostrou o valor da simplicidade, da autenticidade e do propósito genuíno. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Luísa. Não estou te oferecendo uma vida perfeita, continuou Eduardo. Ainda teremos desafios, ainda navegaremos entre 2 mundos diferentes. Mas quero enfrentar cada dia ao seu lado, construindo algo significativo juntos, algo que faça diferença não apenas para nós, mas para as pessoas ao nosso redor. Eduardo pegou o anel e, sob os olhares emocionados de tia Zélia e dos poucos clientes presentes no restaurante, ajoelhou-se ao lado da mesa. Luísa, você me daria a honra de ser minha esposa? Por um momento, Luísa apenas o olhou, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Então, com um sorriso que iluminou todo o ambiente, ela disse, sim, 1000 vezes sim. Eduardo deslizou o anel em seu dedo. Perfeito, como se sempre tivesse pertencido ali. Enquanto se beijavam, aplausos irromperam no pequeno restaurante. Tia Zélia chorava abertamente, abraçando seu marido que havia saído da cozinha para presenciar o momento. Mais tarde, caminhando de mãos dadas pela orla da Baía de Todos os Santos, sob o mesmo céu estrelado que testemunhara o início de sua jornada juntos, Eduardo e Luísa contemplavam o futuro que se abria à frente. Sabe o que mais amo em você? Perguntou Luísa, olhando para o anel em seu dedo, a safira refletindo o luar. O quê? Sua coragem de mudar, de questionar suas próprias convicções, de reconstruir sua vida a partir de novas bases, mesmo quando seria muito mais fácil continuar no mesmo caminho.
Eduardo refletiu sobre a jornada dos últimos meses. As dúvidas, os conflitos internos, os momentos de incerteza, mas também as descobertas, as alegrias simples, o propósito renovado. Não foi coragem, respondeu ele, puxando-a para mais perto. Foi amor. O tipo de amor que te transforma por completo, que te faz enxergar além de si mesmo. Um amor inabalável, completou Luísa, lembrando a promessa que fizeram naquela noite na praia. Inabalável, concordou Eduardo. Como os alicerces daquele primeiro hotel onde entrei no lugar errado e encontrei o tesouro que transformou minha vida. Sobe o céu de Salvador, cidade que havia testemunhado o encontro improvável entre dois mundos distintos. Eduardo e Luísa selaram seu compromisso com um beijo profundo, sabendo que a jornada que começara por acaso agora seguiria por escolha, uma escolha renovada a cada dia, fundamentada em um amor que havia se provado forte o suficiente para derrubar barreiras, construir pontes e transformar não apenas suas vidas, mas a realidade ao seu redor. Que assim, o milionário que entrara no lugar errado no hotel encontrara muito mais do que jamais buscara. Não apenas o amor inabalável de uma mulher extraordinária, mas também seu próprio caminho para uma vida de propósito, significado y verdadeira riqueza. Me he dado cuenta que hay mucha gente que ya la cagó con los swaps. O incluso hay más gente que no va a ir por Nazario de la que pensé que habría al final del día, ¿sabes? O sea, sí, como que Nazario la gente no lo vio full obligatorio, güey. A pesar de que honestamente lo sé, ¿sabes? ¿Tan exclusivos son los Toti? No, como tal exclusivos no, amigo. No te dan una membresía VIP por tener un Toti. No. Tengo Donnarumma y un central que ni la uso y recién tengo desde diciembre jugando FIFA. Lo que pasa es que sacar Toti en general es muy difícil. Así te guardes 200,000 sobres. Te puede tocar nada, ni siquiera la arquera, por ejemplo. O habrá personas que con 3 sobres que abren toda la semana de Totis, saca un Toti. Pero el tema no va por eso, sino que, a ver, debe haber una dificultad, debe haber un porcentaje muy bajo de la comunidad que consiga el Toti, que lo saque. No puedes darle Toti a todos. No es por exclusividad, no, sino porque a pesar de que estamos en enero, claramente no es sano, no es saludable para todo el ambiente del juego, que todo el mundo tenga lo tocho. Por ejemplo, un desubicado en YouTube me decía, ajá, te ves bien pendejo porque en agosto dan totis. Pues sí, cabrón, pero en agosto, güey, no seas pendejo. En agosto que están los futis, a mí no me importa si regalan totis. No afecta en agosto que regalen totis. Afecta que lo regalen en enero. Ahí está el problema realmente. Entonces, no es exclusividad, sino es que para mantener lo más sano posible este juego, que no es sano de por sí. No es el mejor juego, o sea, no es lo más saludable de la comunidad ni nada el juego, pero bueno, en medida de lo posible creo yo que hay que mantenerlo. Igual y me equivoco mi forma de verlo. ¿Qué dan de recompensas? ¿De qué? ¿De los torneos estos? Dan muchos sobres, hermano. Dan buenos sobres y evoluciones. Qué buena rola, amigo, Mira. Igual siempre guardo sobres o me gasto entre 3 o 4 millones en Totis, pero no tenía suerte. Recuerdo a un amigo cagado que sacó en el peor sobre de Foden SBC menciones y le tocó Ronaldo Totti. Cualquier cosa, Cualquier cosa, amigo. Se supone que el glitch es cuando vas ganando, a ese güey se la metiste toda. Ajá, pero ¿por qué no se sale? Digo, güey. Digo, ¿no? Ok, ahora, ya acabé pesos medios y ligeros. Toca pesados ganarlo 2 veces, ¿no? Sí. Exacto, justo, güey. Exactamente, por eso te digo, me sorprende mucho porque he leído demasiado, he escuchado demasiada gente que no va a ir por Nazario. Y me alegra, no te lo voy a negar, me alegra, güey. Me alegra que no vayan por Nazario, güey. Pero bueno, una cosa es que lo que dicen y otra cosa ver realmente.
Ya cuando el viernes todo el mundo tenga sus 20 swaps o la gran mayoría tengamos los 20 swaps, a ver si realmente van a cumplir su palabra. A ver, porque una cosa es que digan y otra cosa es que hagan, ¿no? Y en una comunidad tan complicada, tan mierda, y hay que decirlo, tan hipócrita, tan mala leche como es la de FIFA, ya no puedes confiar en lo que diga la gente, güey, también. Te ganaste un seguidor, gracias Víctor Rec, gracias amigo por el followcillo, bienvenido. Vamos, la puta madre, jugué la final contra uno de Play, el gameplay se sentía de la verga, pero por fin gané después de 7 entradas. Mi primera win en final del último torneo. Ok, yo ya llegué a ese torneo, ¿no? Al de pesos pesados, al de tryhards, al de locos. Al que hay que desgastar y el sueldo, hay que desquitarlo y desgastarlo, güey. Gracias a ese torneo no hay nadie en Rivals. Buen punto. Renuncio a los tokens. No le gano a la máquina en clase mundial. Pareciera que me leyera la mente y es imposible pasar defensa. Orange. Hermano, esto igual y no tiene sentido, pero trata de jugar Squad Battles en dificultad legendaria. Solo prueba un partido. Un partido. Un partido y que tengan baja química y baja media. Tienes que también checar eso, brother. No nada más es aventarte sin ver o sin leer, no, checa eso. En ese lo único es que toca con héroe o icono de promo. Ay, no me jodas. Ah, pero claro, para eso te dan a Makai. Ah, ok. Ganando ese dan 89 asegurado. Ah, qué huepazo, ¿no? Un man intentó el glitch y por no pausar lo sacó. Amigo, que la chupe ese rival. No, Juanes, yo acá, perdóname, güey, yo no banco, güey. Clase mundial a mí se me complica mucho. No, o sea, fuera broma, güey. No lo digo de broma, no, güey, me cuesta, güey. Me cuesta una banda, amigo. Estoy probando al Divo. ¿Ya ves? Ahí está tu respuesta, Arboro. Ahí está tu respuesta, Arboro. Pues pollo lechero, si no hay nada meta, busca un cabrón que le caiga bien, hermano. No tiene que hacer evolución meta, huevo. Y es que, güey, vuelvo al tema. Estás muy limitado con tu presupuesto. 100k, ve lo que estamos viendo, güey. O sea, por ejemplo, este. Ay, no. Pero ¿por qué hablas en portuguesado? ¿Por qué fala portugués desde Polonia? Boa noite, amigo. Boa noite. Obrigado por los 2 anos en el canal. Bienvenido al stream de hoy. Ah, soy muy bueno hablando portugués, en serio, güey. Desde Polonia. Ganando los 2 dan un 89 más. ¿Pero de realeza o en general nada más? Vamos, cabrón. Causa de muerte. Hora. ¿A qué hora fue? Data, amigo. 2 años, es que en portugués ellos no dicen años, con ñ. Dato. Es un naco y estúpido, güey. ¿Es bueno Chiellini? ¿Me preguntas o me dices? Pregunta seria. Yo digo contra los 2 primeros equipos con plata, bronces y oros comunes. Por eso le digo ahí ahora, tienes que checar y leer la media y la química que tengan. Entre menos química y menos media tengan los equipos en Squad Battles es más fácil. Pero muchas veces no leen o nada más entran a lo loco, güey. Les recalco y les recuerdo la idea de que tienen que volver a leer, güey. Ahí lean. Dale la cosmética a alguna carta a ver si cuenta. No, pero es de héroe, ¿no? O icono. ¿O a poco hay de esas? Yo no he ganado ni el de pesos ligeros.
¿Vas con Rivals? Ah, ¿y no te renta más acabar esto primero? Pregunta seria, o sea, por tema tiempo, ¿qué se va primero? Estoy probando al Dibu, jugó como en la final del mundial. San Dibu ayudó. W, hermano. Buena referencia, Ya no tenía mucho que hacer con las cebos y me encontré un foy chetado. Ya hasta mucho había durado el hijo de puta de Martial, amigo. Ya, ¿qué nos hacemos, güey? Dale, dale, a chuparla, a chuparla. A chuparla. A chuparla. Cordero, buenas. Es 89 más asegurado del evento. Ah, qué locura, güey. Hay estética de icono. Pero. Ah, ok, Mastantuono. No, sí, lo veo mejor a Mastantuono. Lo veo mejor, güey. Sí, fuera broma. No creo, ¿no? ¿A poco sí hay? Oye, firmaría mucho, ¿no? Este es Royalty. MC. No mames, otra vez tú. Otra vez tú, hija de tu puta madre. ¡Ah! Es la Kuma. Ya no quiero, güey. Ya no quiero, cabrón. Ya no quiero, güey. La única ventaja, y de hecho es una ventaja importante, es que yo sé que sí, güey.